Olá, estamos aqui para falar da compreensão da vida através da luz trazida pelos Espíritos, através de várias revelações que os Espíritos superiores, nos trouxeram e que a gente dá o nome de Espiritismo, doutrina espírita, que para mim não é uma religiosidade, não é uma religião, é uma revelação da natureza, a compreensão da vida. Então, nesse aspecto, vamos conversar sobre o pecado. O que é o pecado? Pecado, segundo o dicionário, é uma transgressão da lei de Deus, ou uma desobediência a preceitos religiosos. Na compreensão da fé raciocinada, eu gosto de dizer que não existe pecado, não existe assim um pecado, dois pecados. Hoje eu cometi um pecado, você cometeu um pecado. Como se houvesse uma cartilha do viver certo e do viver errado. Como se houvesse uma relação de coisas que a gente pode fazer e uma relação de coisas que a gente não pode fazer. Nesse sentido, não existe o pecado. O que existe é uma cobrança da nossa consciência. O que a minha consciência já evoluiu, o que a minha consciência já compreendeu do bem e do mal perante a natureza, eu vou ser cobrado. Então, se eu faço alguma coisa, falo alguma coisa, e no sentido até mais profundo, se eu penso alguma coisa em que minha consciência já reprova, eu já compreendi aquilo, aí eu vou ter um sentimento de estar em erro. Aí eu vou ter um sentimento de estar contra a natureza, contra a lei de Deus. E essa cobrança nos traz sofrimento. É essa cobrança que designamos de umbral. Na fé mais fundamentalista, chamam de inferno. É isso. É isso que faz o espírito reencarnar em condições, às vezes dolorosas, às vezes difíceis, para viver experiências e dar uma resposta à própria consciência, crescendo. O nosso erro maior perante nós mesmos é quando agimos contra a nossa consciência. Enquanto há a ignorância daquilo, o erro é menos cobrado. Quanto mais se sabe que aquilo é contra o outro, contra a natureza, contra os animais, os vegetais e contra o ser humano, quanto mais a gente tem consciência disso e comete a si mesmo, mais cobrados seremos. Não tem a frase que diz: a quem mais é dado, mais será cobrado? É justamente isso. Quanto mais a minha consciência se esclarece, mais eu me cobro. E não adianta pensar, então não é bom evoluir, porque a evolução é uma condição da natureza, é uma condição das leis de Deus. Vamos sempre evoluir, por esforço próprio ou por força das coisas. Então sempre estaremos compreendendo o que eu faço contra a vida minha e dos outros e o que eu faço ajudando a vida minha e dos outros. Para concluir, não existe na fé raciocinada o termo pecado. O pecado como um substantivo. Esse é um exemplo das novas compreensões trazidas por esses seres de luz, através do trabalho da doutrina espírita, através das revelações que foram feitas no século XIX, na França inicialmente e depois no mundo inteiro. É essa nova compreensão, atualizando para a nova intelectualidade da humanidade, uma nova fase da vida. Que Jesus nos abençoe e que a gente continue compreendendo a vida, porque quando a gente compreende, a gente lida com ela muito melhor. Um abraço.